Eu vou ler um texto sagrado aqui, versículo 11 de Salmos 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Imagina, no momento de crise e de grande aflição que Davi estava passando, Davi, ele enfrenta os seus inimigos. Alguns comentaristas, eles não chegam a ter certeza de qual seria quais seriam os inimigos de Davi. Ele vai apresentando a Deus as suas súplicas, as suas orações, pedindo que Deus o ouvisse, que Deus o atendesse, que Deus o respondesse nesse momento de aflição, do versículo 1 até o versículo 7, se eu não me engano. E ele vai dizendo do relacionamento pactual que ele tinha com Deus, da sua vida que ele tinha para Deus, que desde criança que ele servia ao Senhor. É exatamente a expressão dos versículos finais, quando ele disse: salva o teu servo, filho da tua serva. Davi foi criado conhecendo a Deus, né, o temor de Deus. Então Davi, ele disse ao Senhor: me ajuda, Senhor, me socorre, porque tenho sido fiel a ti, tenho estado diante de ti. E, se não me engano, no verso 5, ou é o verso 6 desse mesmo salmo, ele disse: alegra o meu coração. Davi está falando de satisfação, de que Deus seja a satisfação do coração de Davi. Diante de todos os embates, diante de todas as dificuldades, é difícil nós não nos apavorarmos diante de uma circunstância, como essa. Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista é que o nosso coração precisa ter uma alegria, precisa ter uma satisfação que supere qualquer que sejam as dores que nós estamos passando. Paulo, ele ensinou isso muito em Filipenses. O texto, a carta da alegria, né? É descrita como a carta da alegria. E Paulo, ele vai dizer que a nossa alegria, ela não se traduz, a nossa alegria, ela não se traduz em coisas, nem se traduz em circunstâncias. A nossa alegria não se traduz em momentos. A nossa alegria, ela é uma pessoa. A nossa satisfação está numa pessoa. Quantas pessoas elas se satisfazem com coisas tão passageiras? Se satisfazem na compra de um carro novo, ficam alegres na conquista de um emprego e na conquista de tantas coisas. Estas coisas, elas não podem traduzir de forma alguma a nossa alegria final. É claro que são alegrias, nós nos alegramos em coisas que nós conquistamos, mas isso não pode traduzir a alegria plena, a alegria final do nosso coração. Porque a alegria do nosso coração, ela não está em coisas, não está em momentos, não está em circunstâncias. No momento dessa pandemia, dessa loucura que está acontecendo no mundo, a nossa alegria, ela se traduz numa pessoa só. A nossa satisfação, ela se traduz numa pessoa só. E a nossa alegria é Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa maior satisfação.
E é exatamente isso que Davi ele quer expressar: alegra o coração do teu servo, porque Deus deveria, no coração de Davi, ser a única satisfação que Davi tinha. Visto isso, nessa alegria plena, nessa alegria completa que Davi queria ter em Deus, então ele começa a descrever, dos versos 8 em diante, a questão da grandeza de Deus, da unicidade de Deus, dizendo que não existe Deus além dele, Deus tão grande, maravilhoso e que faz coisas terríveis. Um Deus que criou os céus, um Deus que criou a terra, um Deus que tem governo, domínio sobre todas as coisas e que é um Deus providencial, é um Deus de providências, é um Deus que não somente ele criou, mas ele rege, ele está presente na sua criação. É um Deus que está presente na criação, é um Deus que está guiando a sua criação, que está regendo a sua criação, e de forma alguma estas coisas se perdem aos seus olhos. Estamos vendo um momento em que as pessoas estão passando crises profundas. Imaginem, irmãos, que já chegaram ao número de 6.000 mortos na Itália. É nesse momento que as pessoas olham essas notícias, que nós olhamos essas notícias, e muitos se desesperam, estão entrando em piripaque, não é por causa desse momento. Mas se lembre, o que Davi traz ao nosso coração é uma coisa só. É uma coisa só. O que Davi traz ao nosso coração é uma coisa só. Que ele é regente de todas as coisas. Deus é regente de todas as coisas. Então, se Deus é regente, se Deus é criador, se Deus ele está sentado no seu trono, está regendo todas as coisas, e é essa visão que Davi tem de Deus, essa expressão que ele traz de Deus, Davi então ele chega à conclusão de um momento de profunda gratidão a Deus, de profunda gratidão. Mas uma coisa entre o reconhecimento da unicidade de Deus, que não existe Deus além do nosso Deus, ele está dizendo que os ídolos dos homens, que os ídolos são criações do coração humano. Os homens criam seus ídolos, né? Os homens criam seus ídolos, mas todos os ídolos são criações das nações, são criação dos homens. E ele está dizendo que há um Deus só. Há somente um Deus, um Senhor, um governante, um regente, alguém que está sentado no trono, e não existe ninguém além dele. Não existe outro além dele. É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus, não são deuses, é Deus. São três pessoas diferentes, distintas uma da outra, mas essencialmente a mesma, iguais, poderosos, soberanos, eternos. Então, são três pessoas. Então ele está falando que este Deus trino, esse Deus poderoso, esse Deus criador, ele está sentado em seu trono e governa. Ele governa. Então olhamos para a circunstância de hoje e nós temos que crer nisso. Deus está sentado no trono e ele está regendo todas as coisas. Está regendo todas as coisas. Dito isto, Davi então vai usar a expressão: Senhor, seja meu professor, ensina-me. Eu quero conhecer o teu caminho, eu quero saber o teu caminho para que eu siga ao Senhor. E ele vai dizer exatamente isso: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para temer somente o teu nome. E que é uma coisa que nós devemos pensar e usar essa mesma expressão, porque na expressão ele está dizendo: ensina-me o teu caminho, ensina-me o teu caminho para que eu ande em toda a tua verdade. E dispõe o coração, ou seja, faça com que o meu coração seja somente teu. Faça com que o meu coração se incline somente a ti. Faça com que meu coração somente tema o teu nome, somente busque ao Senhor, somente tenha satisfação em ti, somente tenha satisfação na tua verdade, no teu caminho. E é isso que nós devemos ter.
Neste momento de crise, nós não podemos perder exatamente a percepção de que o nosso Deus está no trono, sentado, regendo, poderoso, mas também olhar e enxergar nele, não somente nesta visão intelectual, né? Sabermos intelectualmente que Deus está no trono, mas confiarmos nessa verdade. E para isso Davi ele está dizendo: Senhor, ensina o meu coração, ensina o meu coração os teus caminhos, para que eu ande somente na tua verdade. Me mostra qual é a tua vontade, me mostra quais são os teus propósitos, me ensina quais são as tuas verdades. E é claro que Deus, de forma graciosa, Deus nos concedeu a sua palavra bendita, inerrante, suficiente, para nós lermos e enxergarmos nela quais são os propósitos de Deus, quais são as verdades de Deus para a nossa vida, o que é que nós precisamos fazer, como nós devemos agir, como nós devemos caminhar, como nós devemos seguir ao Senhor, quais são as vontades de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, quais são os caminhos de Deus para nós. E Davi estava dizendo: para que eu ande somente na tua verdade. Há somente uma verdade absoluta. Há somente uma verdade absoluta, e essa verdade é a verdade de Deus. Como disse Paulo: seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Há somente uma verdade, a verdade de Deus. E é esta verdade absoluta, suprema, é esta verdade única que Davi, ele quer que o Deus do pacto lhe revele, para que ele ande somente nesta verdade, para que ele busque somente esta verdade, para que ele esteja somente nesta verdade. E para isso, para viver essa verdade, Davi ele vai dizer exatamente isso: dispõe o meu coração, torna o meu coração somente para ti, para que eu tema somente o teu nome. Ou seja, essa verdade precisa ser vivida, mas ela não é vivida de forma comum, ela não é vivida de forma normal. Ela só é vivida quando o próprio Deus, quando o próprio Senhor, ele dispõe o nosso coração, ele quebranta o nosso coração, ele dirige o nosso coração a temer somente a ele. Essa é uma ação de Deus. Como os homens nos seus pecados, na sua queda, na sua fragilidade, eles não conseguem seguir senão o próprio coração, a sua própria verdade. Davi, ele está dizendo que quer a verdade de Deus, busca a verdade de Deus e busca que o próprio Deus disponha o coração dele a esta realidade. Então, queridos, que a nossa oração, ela seja esta. Que a nossa oração, ela se arvore nessa verdade. Que a nossa oração, ela se enraize nesta verdade. De que a vontade de Deus, ela precisa entrar no nosso coração. De que o caminho de Deus, de que a vontade de Deus precisa entrar no nosso coração. E que o próprio Deus dispõe o nosso coração para viver para Ele. Que tenhamos Deus como a nossa única satisfação, a nossa única e plena. Podemos ter satisfação com outras coisas, alegria com outras coisas, mas nunca ter estas coisas como plenas, como totais. A nossa única satisfação plena e contínua tem que ser o Senhor. Nesta oração, Davi nos ensina de que existem muitas alegrias, mas existe uma só alegria plena. Existem muitos ídolos, mas existe um único Deus verdadeiro. Existem muitas verdades, mas existe somente uma verdade que pode fazer com que os nossos caminhos sejam caminhos retos. Sejam caminhos retos. Então, que busquemos esta verdade de Deus. Que busquemos, então, esse propósito de Deus para a nossa vida, porque assim nós precisamos viver. Nós precisamos viver esta realidade a cada dia da vida, e principalmente
principalmente e especialmente, aliás, nesses momentos de agora. Não deixe que o seu coração, não deixe que o seu coração se perca nestes dias. Não deixe que o seu coração se perca nestes dias. Não deixe o seu coração se amargar diante das dores e diante das aflições. Eu sei que é momento de estar em casa, de estar recluso, e que existem muitas pessoas que já estão ficando um pouco agoniadas, né, por estar em casa. E o isolamento, ele pode ser um momento também de gerar depressão e tantas coisas, mas confie em Deus. Tenha satisfação em Deus. Aproveite esses momentos de reclusão para você estar buscando a Deus, para você estar se deleitando em Deus, para você estar se colocando diante do Senhor todos os dias da sua vida, para que a sua alegria seja plena em Deus, porque Deus, ele plenifica o nosso coração, ele completa o nosso coração, ele enche o nosso coração, né? Então busque a Deus, busque ao Senhor, esteja diante do Senhor nesse momento, e busque isso. É o momento de você refletir, é o momento de você enxergar a vida. Não existe nada, absolutamente nada, que Deus não nos traga lições importantes. Pode ter certeza que ao final de tudo isso, que quando acabar tudo isso, nós iremos tirar lições muito importantes. Nós iremos aprender coisas muito importantes. Creia nisso. Existem lições, nós vamos olhar para trás, como eu preguei ontem no culto ao vivo. Nós iremos olhar para trás e enxergar que hoje a realidade, ou a realidade do amanhã, ele nos trouxe benefícios. Eu fiz uma postagem dizendo que Deus está nos trazendo de volta à família. Porque diante de um mundo tão conturbado, tão corrido, ninguém tinha tempo para ninguém. Hoje você tem tempo para a sua família. Você tem tempo para orar junto, você tem tempo para buscar a Deus juntos, você tem tempo para reunir a sua família, você tem tempo para comer juntos com eles, você tem tempo para conversar com a sua família, você tem tempo para assistir um programa, um filme, para conversar, né, para colocar o papo em dia. Deus está nos trazendo de volta à sua família. Busque a Deus, ore ao Senhor e peça ao Senhor que Ele disponha o seu coração para Ele, para obedecê-lo, para servi-lo. Precisamos conhecer a cada dia o Senhor. Precisamos buscar a cada dia o Senhor. Eu queria fazer uma oração com você. E você que está do outro lado, eu queria que a sua oração fosse essa. Que você orasse a Deus, que você buscasse a Deus nesse momento. E eu queria que você pudesse fazer isso comigo. Tá certo? Vamos orar? Nós podemos orar? Ó Deus, nós estamos diante da sua presença santa, Senhor. Da sua presença bendita, da sua presença graciosa, da sua presença maravilhosa. E a nossa oração a Deus é uma oração pelo país, é uma oração nacional, mas também uma oração intercontinental, internacional. Estamos orando a Deus por toda a terra, por todo o mundo, por todas as regiões, orando pelo Nordeste, pelo Brasil, pelo mundo, Senhor, pela Europa, pela Ásia, intercedendo a Deus diante deste momento tão difícil que tantas nações têm vivido. Ó Deus, que a tua mão poderosa seja sobre nós neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de forma misericordiosa, nos ajude, estenda as tuas mãos para nós. Venha intervir, ó Deus, nesta pandemia. Como o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas, e que deu aos homens dons, que deu aos homens inteligência, porque na criação a nossa semelhança a Ti é também em relação a isso, a inteligência, a ciência, e o Senhor deu ciência aos homens, para que dentro desta harmonia da criação, tudo pudesse
seguir o seu curso de forma, ó Deus, onde a tua vontade ela está em todas as coisas. Pai, que o Senhor ajude a nós, ajuda-nos, ajuda o nosso coração, ajuda-nos a enxergar no Senhor somente aquele a quem devemos temer, somente aquele a quem devemos esperar, confiar. Não deixe o nosso coração, ó Deus, e o coração daqueles que estão ouvindo e assistindo neste momento, entrar em pânico, mas que o nosso coração ele esteja plenamente confiante no Senhor, descansado no Senhor, satisfazendo-se no Senhor. Pai, eu quero te agradecer, eu quero louvar o teu nome, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos deu de poder falar contigo, de poder orar ao Senhor, por causa da obra da redenção, da obra de Cristo, teu Filho, morrendo na cruz do Calvário e derramando o seu sangue. Ele nos abriu um novo e vivo caminho de acesso ao trono da graça do Senhor. E nós podemos, ó Deus, diante do trono da graça, buscar, ó Deus, a tua presença. Eu quero orar, ó Deus, por todos os profissionais de saúde, por todos os profissionais da limpeza, por todos os profissionais da segurança, por todos os profissionais de modo geral, ó Deus amado, que tem dedicado, ó Deus amado, o seu tempo ao serviço do próximo. Ó Deus, eu quero orar pelos governantes. Quebranta o coração dos governantes, para que enxergue o povo nesse momento. Toma-os em tuas mãos, quebranta-lhes o coração, para a glória do Senhor. Eu quero rogar ao Senhor e pedir, ó Deus, mais uma vez, ensina-nos o teu caminho, para que eu ande somente em tua verdade. Dispõe meu coração para temer somente ao teu nome. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.